Olá a todos, sou Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje nós faremos uma exposição a respeito de um artigo do padre Olivier Riot a respeito de como lidar com tiranos. Então, se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E antes de começar a exposição propriamente, falar um pouco sobre o padre Riot. O padre Riot é um padre francês, ele era da resistência, andou tendo alguns problemas por lá, mas ele é um padre muito peculiar. Na questão política, ele tem artigos muito sensacionais, muito incríveis mesmo. Na parte teológica, tem coisas boas e tem coisas bem complicadas. Mas é um padre que é amigo do agora bispo Dom Roy, também é amigo de Dom Rodrigo da Silva, foi uma importante influência em Dom Rodrigo para ele se tornar um padre não nacum. Aqui nesse vídeo do Controvérsia, tá no Facebook. Esse vídeo aqui, ele é extremamente deep web o vídeo, mas é o anúncio de quando o padre Rodrigo se tornou sede vacantista. O vídeo foi na verdade, original de julho, se eu não estou enganado, postado no Controvérsia no 14 de agosto. Ali pela metade, tem um trecho que ele fala: o padre Riot, meu amigo, que me ensinou aí algumas coisas sobre a missa não nacum, uma importante influência, que tinha as atas da primeira organização da resistência, o Instituto Dom Marcel Lefebvre. Então tá aí. Aqui no canal do Controvérsia também, foi editado, tem um livreto do padre Riot analisando a reforma da Semana Santa de Pio XII. Esse livro foi editado também, foi publicado pelo Seminário São José. Eu acho que eu tenho uma versão dele aqui, um livro muito bom, que ele é bem curtinho, é um livreto, e ele fala a Semana Santa, os problemas são esse, comparativo com a Semana Santa de Pio XII, com a Semana Santa de Bonini da Semana Santa e etc. Esse vai ser um assunto bem candente no ano presente, né? A Semana Santa desse ano vai ser bem quente, promete bastante. Todo ano tem a treta da Semana Santa. Essa aí é o tempo todo. Além disso, tem aqui no site do Controvérsia, né, falando sobre o livro, etc. Então é um padre de bons ensinamentos, algumas coisas, por exemplo, a questão dos novos ritos de sagração e ordenação episcopal, ele dá uma derrapada gigantesca, não sei por que faz isso, mas é um padre que tem muito a nos ensinar, sobretudo no aspecto político, tá? Então esse aqui é o artigo que nós iremos ler, vou colocar aqui agora na tela. Artigo Tirania e Tiranicídio, pelo padre Olivier Riot. Vai ser uma exposição, então é uma leitura comentada. Quando alguém tiver alguma coisa para falar, clica na mãozinha aqui embaixo e faça seus comentários. Beleza? Então, dando início aqui. Foi uma tradução da ação, um dos nossos membros aqui fez a tradução e aí fizemos a revisão. Pois bem, o que quer significar e quem é um tirano? Temos o direito de lhe desobedecer? Para responder essas questões, precisamos primeiramente entender algumas distinções históricas. O termo tirano não gozava na Grécia Antiga do mesmo significado negativo que tem hoje. À época, não se fazia distinção entre tirano e rei. Isto surge no século IV a.C. Aí o substantivo tirano torna-se um adjetivo pejorativo, passa a significar um rei mau, que busca e preza pelos próprios interesses, em vez de buscar o bem geral de seus súditos. Sobre isso, na antiguidade, o termo tirano não era algo ruim. Na verdade, em Roma era até um cargo não, mas um mandato, por assim dizer. Então Roma era uma república, antes de se tornar um império, e tinha 2 cônsules, ou seja, o poder era dividido. Em situações de crise, de guerra e alguma coisa, eles elegiam davam um cargo para ditador, porque ali, ditador em caso de crise, eles davam também para mostrar que essa terminologia na ciência política tradicional antiga não é a mesma de hoje. Hoje o ditador é a pessoa má, mas os romanos elegiam e davam um mandato para que o cônsul fosse o ditador, aquele que rege e etc. Na Grécia também não tinha grande distinção entre o tirano e rei, só um exemplo histórico aí para aumentar. Continuando. Tirano, para os padres da igreja, corresponde a alguém que exerce seu poder contra a justiça, quando à frente da sociedade, e oprime os seus súditos e os trata como escravos. O Papa São Gregório Magno definiu tirano como alguém que governa sem lei, ou então contra ela. Como fim último, o governo precisa ordenar a sociedade civil, tendo como fim a salvação das almas. Se falha nisso, perde não apenas o direito de comandar, mas também a razão de existir. Por isso, temos que, mesmo que legal, o governo que trabalha com outro fim que não este, não é legítimo. A legitimidade do poder.
Como então podemos, de forma concreta, atestar que um governo é ilegítimo? Todo poder vem de Deus. Sobre o poder, quando dizemos que Deus o dá, como observa Soares, não é no sentido de uma intervenção especial, distinta da criação. O poder vem de Deus, pois é ele o criador da natureza e sustentáculo da realidade. E a necessidade do poder é uma das consequências da natureza humana. Ou seja, o governo não é fonte da autoridade, mas apenas o seu depositário. E este depósito deve vir do povo, que transmite ao governante, a quem ele escolhe ou aceita. O governante manterá, então, seu poder dado por Deus através do povo. Este é o ensinamento comum da Igreja Católica, através de diversos santos e doutores. Aqui, para não haver uma confusão de que tem que haver uma aceitação democrática aos modos modernos, de que o povo tem que ir na urna, dar reconhecimento, etc. Mas, se a função do governante é ordenar a sociedade para o bem comum e a salvação das almas, então é claro que, já que é para o bem comum, tem que haver sim uma concordância do povo, porque imagina, né? O governante diz, eu estou cuidando do bem comum e ninguém acha que ele está cuidando do bem comum. Isso é uma tirania. Então há sim uma concordância, mas não aos moldes democráticos modernos. É uma pontuação importante de se fazer. A soberania, portanto, pertence de forma concreta àquele que é o mais capaz. E neste caso, o governante bom e legítimo é aquele que faz o que é preciso, tendo em vista o bem comum, que é a salvação das almas. Charles Maurras, no seu livro Enquête sur la monarchie. É interessante porque o padre Rieu é um francês e claro que ele também vai puxar uma sardinha para a França, né? Falando do Maurras. Mas continuando. Em última instância, se um poder cumpre sua missão visando o bem comum, não importa se este é fruto de golpe. O critério máximo, segundo o Papa Leão XIII, para que se pudesse julgar a legitimidade de um governo, deve sempre ser o bem comum e a paz pública. Assim, se um usurpador cumpre esta função, chegará o momento em que seu governo se tornará legítimo, pois nada que é humano é eterno e a vacância da autoridade não pode durar para sempre. Quanto tempo se leva para conseguir essa legitimação do poder? Neste ponto, é puramente prático. A Igreja abstém-se de pronunciar-se em seu ensinamento oficial, pois o papel da Igreja, seu papel, não é transformar governos de fato em governos de iure, mas satisfaz-se com a observância da legitimação efetuada. O que ele quer dizer aqui? Um usurpador que não tenha contestação ou que acabe, que acabe depois de um certo conflito, atendendo o bem público, vai acabar recebendo uma legitimação. Ainda que não seja uma legitimidade espiritual, aos moldes ali do que nós estudamos com o Egídio Romano, pelo menos a legitimidade, digamos, prática da convivência diária. Talvez um exemplo disso seja lá em El Salvador, um exemplo contemporâneo. El Salvador, que era ali do Império Espanhol. Bem, aí houve todos os golpes, a série de confusões das casas, das lojas, sociedades secretas, etc., que fundaram aí várias independências e não sei o quê. Mas, enfim, cadê o governante legítimo? Por mais que o Bukele não seja hoje um católico, mas ele cumpre ali o bem público. É o país que mais cresce economicamente nas Américas, é o país com a maior segurança, maior até do que vários estados americanos. Ou seja, ele está conseguindo cumprir. Então, alguma legitimidade ele tem, ainda que seja só uma legitimidade prática e não essa legitimidade completa espiritual, que nós aprendemos na aula do Egídio Romano. Segundo tópico, a perda da legitimidade. Se um governo inicialmente ilegítimo pode posteriormente tornar-se legítimo, o inverso também é possível. Um governo que inicialmente é legítimo corrompe-se devido ao mal que faz e torna-se ilegítimo. Somente quem governa tendo em vista o verdadeiro bem comum é que tem o verdadeiro e absoluto direito de governar. Deste modo, implicando aos súditos e cidadãos o dever da obediência ao governante. É isto que o nosso Senhor nos ensina com suas palavras: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A mesma doutrina ensina São Paulo aos apóstolos: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por ele. Portanto, quem resiste à autoridade resiste à ordem que Deus estabeleceu. E é também o ensinamento do Papa Pio IX nos sílabos. É permitido recusar obediência aos príncipes legítimos e até revoltar-se contra ele. Aqui é uma proposição condenada. E o Papa Leão XIII, por sua vez, declarou que não é permitido desprezar o poder legítimo, na encíclica Immortale Dei. Todas essas autoridades, porém, tratam exclusivamente do poder legítimo. Um governo, contudo, pode ser legal, segundo uma Constituição, mas sem ser legítimo, por ser injusto e ou tirânico. O poder tirânico perde, portanto, a sua legitimidade, pois abusa do poder e governa em favor de um número pequeno ou em benefício próprio, em vez do bem comum.
Na verdade, governante, esse governante tirânico até contradiz a autoridade que Deus lhe deu e que o povo lhe confiou. A nação tem, portanto, o direito de se opor, depor e expulsar o poder ilegítimo. Mas, para chegar a esse ponto, o abuso não deve apenas ser grave, mas deve também ser permanente e universal. Um excesso ou uma má lei apenas isentam os súditos da obediência nesses pontos específicos, mas não tiram a legitimidade do governante, se, de modo geral, este continuou a cumprir sua missão. Agora o padre Ryu vai prosseguir em dar as condições de uma resistência legítima. E é interessante notar a concordância entre os católicos, entre os padres da igreja, de um mesmo vocabulário, o mesmo entendimento. Ele vai usar basicamente as mesmas 4 condições que está naquele nosso artigo do padre James Balmes, eu acredito, quando uma revolta é legítima. Está no canal da Ação, esse artigo, e aqui é um bom complemento de um padre contemporâneo, ou seja, que está vivo e continua escrevendo. Direito de resistir ao poder ilegítimo. O que fazer então, de forma concreta, contra o poder ilegítimo? O direito à revolta na Idade Média estava assegurado. Se o príncipe não cumprisse as obrigações a que estava comprometido por juramento, os súditos tinham o direito de se levantarem, mesmo que em armas. O doutor Angélico, numa passagem do De Regime Politiae, afirma que, no caso de se poder ter outro governante, a multidão pode, sem justiça, afastar o governante atual ou restringir seu poder, caso ele abuse tiranicamente do seu poder. A soberania no poder não é ilimitada. Quando, então, a autoridade governante abdica do seu papel de ministra de Deus para o bem, então a obediência cessa de ser um dever dos cidadãos. Por conseguinte, os súditos têm o direito de resistir-lhes. Mas até onde vai essa resistência? Resistência passiva. Consiste em negar-se a obedecer às tirânicas ordens do governante ou às prescrições de uma lei que é injusta. Se as ordens pelas leis humanas vão contra as leis divinas, então este governo atua como contra o direito, tanto natural quanto sobrenatural de Deus. E a Sagrada Escritura nos lembra que é melhor obedecer a Deus que os homens. Esta atitude é sempre permitida. Em alguns casos é obrigatória, se a lei humana vai contra as prescrições de Deus. Aqui o direito sempre de desobedecer uma lei injusta. Então, faça algo que é contra a vontade de Deus. Eu sou obrigado, eu não farei. Fim. Resistência ativa legal. Consiste em buscar a revogação dos decretos injustos ou exercer reformas essenciais, e, se necessário, até mesmo a mudança de governante, por qualquer motivo que seja. Ou seja, o governante está fazendo uma lei contra a igreja, então nós vamos buscar aqui um habeas corpus para salvaguardar o direito da população, vamos buscar aqui um impeachment pelas vias democráticas e institucionais. Isso é a resistência ativa legal. Resistência ativa ilegal. Consiste em usar contra os governantes todos os meios de oposição, ainda que seja por armas, para trazê-los de volta do erro ou para se oporem à execução das ordens injustas. Greve, sonegar impostos, sabotagem, imigração, desobediência civil, etc. A tradição escolástica reconhece quase que de forma unânime que esse direito de resistência pode se tornar um direito de revolta. O cardeal Zigliara escreveu: é certo que tem-se o direito de resistir passivamente, isto é, de não obedecer às leis tirânicas. O próprio direito que os súditos possuem de não obedecer ao poder legislativo tirânico lhes permite resistir à violência do poder do governo. De insurreição. Para deixar claro, esse aqui, resistência ativa ilegal, é a tentativa, por qualquer via, de trazer um governo à sua normalidade, ou à sua sanidade, a um governo saudável. Não é ainda um direito de depor e fazer uma... Ainda que isso aqui seja difícil distinguir na prática o que seja uma guerra civil ou não, mas pelo menos na intenção, na finalidade, a finalidade da resistência ativa ilegal é de restaurar o governo mantendo o governante, restaurar a ordem do governo. Já na insurreição, que é o próximo tópico, aí já vem a guerra civil de retirada dos direitos do trono e coisas dessa natureza. Kleber. Ali no caso quando é ilegal ali, ela já é uma linha bem tênue antes da revolta, né? Já está um passo da revolta, porque você já está fazendo greve, você já está sonegando imposto, você já está quase indo para a revolta, falta pouco. Não sei nem qual que é o ponto que vai conseguir dizer, agora é insurreição ou ainda estamos na ilegalidade. Sim, esses juízos práticos são tanto difíceis de se fazer, justamente porque depende muito do caso concreto.
E, na teoria, isso aqui é uma coisa clara. Existe a resistência ativa e legal e existe a insurreição. Mas, num caso concreto, quando que está em determinada fase e quando que está em outra? Certamente os homens sábios da nação vão divergir e coisas assim. Pode falar. E assim, a resistência legal e a ilegal, ela pode acontecer ao mesmo tempo, né? Você pode usar das duas ao mesmo tempo. Uhum. Não são necessariamente fases que se excluem umas às outras. Por exemplo, se você está fazendo uma resistência ativa legal, já pressupõe que você está fazendo uma resistência passiva. Uma lei de assassinato intrauterino. Um médico tem a obrigação moral diante de Deus de não cumprir. E também tem, no mínimo, um dever de consciência de tentar fazer uma resistência legal. Aí, bem, e quando você está fazendo a ilegal, nada impede que também esteja fazendo as outras duas. Elas se somam e não necessariamente se dividem, né? São fases aqui de separação mais teórica do que prática, justamente pelas dificuldades circunstanciais. Mais alguma coisa? Um paralelo histórico é o caso dos cristeiros. O padre Ryu vai conversar, vai falar desse caso por alto, logo já. De alguns casos aqui no parágrafo seguinte. Insurreição. Consiste no direito de autodefesa dos súditos contra o governante tirano no poder. Por isso, o Conselho Provincial de Mechelin, em 1937, declarou que é somente num caso extraordinário, quando o governante infringe direta e abertamente os direitos, seja dos cidadãos ou da Igreja, que os cidadãos possam se recusar a obedecer às leis injustas. É permitido, então, resistir ativamente e com violência, se necessário e proporcional à gravidade dos direitos atacados. Sempre aqui é um princípio católico a questão da proporcionalidade, né? Se, por exemplo, proibiu as crianças de irem ao parquinho, não vai fazer uma guerra civil por causa de uma coisa boba dessas. Pode falar, Lucas. Era isso que eu percebi também, é que não precisa de um escalonamento, né? Então, a reação sempre vai ser proporcional com a ação. Então, se acontecer alguma coisa, como, por exemplo, uma lei injusta que cause um dano, assim, de proporções muito grandes, obviamente que a reação vai ser igual, né? Vai ser proporcional. Então, não precisa começar com uma resistência passiva para subindo, para insurreição legal, para chegar até lá. Não. A qualquer momento, se o governante praticar qualquer ato que venha a causar um dano, esse dano ele vai ser combatido proporcionalmente. Vai depender da forma, né? E também o que ele fez. É bem interessante isso. Sim. A proporcionalidade está do começo ao fim na aplicação da insurreição. De fato, não depende de fazer uma para fazer a outra. É que normalmente uma tirania ela não nasce tirânica, né? Que a partir de hoje, meia-noite, vai virar tirania e vai restringir todos os direitos. Geralmente é algo gradual e progressivo. E nessa gradualidade, bem, já tem que se mobilizar para impedir que a coisa escale. E escalando, aí insurreição. Os limites entre a sedição injusta e a insurreição justa são difíceis de definir em teoria, porque essas situações dependem de 1000 fatores práticos. Aqui, talvez dizer o seguinte: os limites entre a sedição injusta e a insurreição justa são difíceis de definir em teoria sobre um caso abstrato. Mas a teoria do que fazer, o modo, o passo a passo, como as coisas funcionam, isso aqui já é uma coisa estabelecida. É difícil de julgar uma situação teórica. Ah, mas e se um governo fizesse isso? Aí é complicado. Mas olhando casos concretos, é muito, muito mais fácil. Aqui ele dá alguns exemplos. Especialmente quando se tratar de uma revolta armada. Historicamente, podemos citar várias insurreições justas. A união da Liga Santa do Mediterrâneo, que foi um magnífico movimento nacional de indignação contra a traição dos políticos favoráveis aos huguenotes, protestantes franceses, que estavam em processo de desmantelamento e expoliação da França católica, para o benefício de suas ambições heréticas. A revolta da Vendéia, de 1793, contra a Convenção, foi uma insurreição armada legítima contra a usurpação e agressão injustas. Também a insurreição dos cristeiros, contra o poder maçônico no México, em 1926. Os irlandeses também se rebelaram contra a poderosa Inglaterra, em 1920. Sobre os irlandeses, eu recomendo também uma série de vídeos lá no canal Raditrad, que trata sobre essas revoltas da Irlanda. Tem muita coisa interessante lá. Bastante interessante mesmo. Assim como os generais espanhóis em 1936, contra o poder dos republicanos revolucionários, ou do general Denikin e do exército brancos, contra o poder judaico-bolchevique. Quando, portanto, a tirania é habitual e não transitória, ameaça seriamente os fundamentos da nação e, confrontados com a impossibilidade de recorrer a outros meios, com uma séria probabilidade de sucesso, o levante armado não é mais sedição. Mas, muitas vezes, essa maneira de fazer as coisas tem como resultado males piores do que a própria tirania.
É por isso que muitos autores acreditam que é melhor suportar a opressão e voltar-se para Deus. Como ele vai explicar melhor esse ponto mais para frente, eu vou deixar os comentários para depois. 4. O tirano. Nessa questão, distinguimos entre o usurpador tirano, que é apenas um agressor injusto do poder legítimo, e o governante tirano, que, embora soberano legítimo, abusa de sua autoridade oprimindo súditos, seja para seu próprio benefício ou para o benefício de um círculo, sem levar em conta o bem comum pelo qual ele é responsável. O usurpador tirano. O usurpador tirano ocupa o lugar do líder, mas na realidade é apenas a sombra. Neste caso, a nação pode resistir, mesmo pela violência, a este governo. Alguns chegam ao ponto de dizer que o usurpador poderia, em certas circunstâncias, ser legitimamente expulso ou morto, como um agressor injusto. De Soares, se for um tirano usurpando o poder, toda a nação e qualquer um de seus membros tem direitos contra ele. A razão é que este tirano é um agressor que empreende guerra injustamente contra a nação e contra cada um de seus membros. É por isso que todos, ao fazerem isso, estão em estado de legítima defesa. Tem-se, portanto, que o usurpador não goza de direitos e pode receber a pena capital. Um exemplo para ficar bem claro. Quando Lenin assume o poder na União Soviética, na Rússia, ali ele é um usurpador tirano. É diferente de um governante justo, legítimo, que comece a abusar do seu poder. Ele faz essa distinção teórica entre o usurpador tirano e o governante tirano, certo? Claro que o governante tirano pode sofrer as mesmas consequências a depender da gravidade daquilo que ele faça. Contudo, como vimos, pode haver casos em que, após um certo período de tempo, a nação, de fato, abandona o soberano legítimo. Mas, como não podemos manter a sociedade eternamente em suspense, a tranquilidade pública às vezes exige que admitamos uma espécie de prescrição em matéria de direitos políticos. A Igreja, diante desses poderes estabelecidos e ainda não legitimados, prega a subordinação em tudo que não seja contrário à consciência e seja exigido pelo interesse geral. Quanto aos súditos, embora observando fielmente a obediência, devem abster-se de atos que envolvam o reconhecimento do usurpador como autoridade legítima. Um caso aqui interessante que sempre é levantado, mas e os cristãos dos primeiros séculos? Porque Roma, durante o Império, depois do início da decadência do Império Romano, aquilo ali virou uma chacina de imperadores. Ser imperador era um dos cargos mais perigosos de todo o Império, porque morria um atrás do outro. Então entrava um, pagava a guarda pretoriana, matava e entrava lá, e aí ficava pobre, aí a guarda matava de novo, vendia o cargo. Ou seja, diante desse contexto assim, em que o governante atual é o cara que matou o anterior, que por sua vez matou o anterior, quem que é o legítimo? Então a igreja não vai julgar se é ou se não é, e recomenda que os súditos vão vivendo sua própria vida. Mas isso não quer dizer, já seguindo os ensinamentos de Egídio Romano, que esses governantes que abusavam contra a igreja, ou que não serviam à igreja, etc., tinham sua legitimidade plena, absoluta e completa. É meramente uma questão prática, certo? Foi assim que Gregório XVI, na sua carta apostólica, publicada em 7 de agosto de 1831, um dia após a Revolução de Julho, referindo-se a uma Constituição de Clemente V, ratificada por João XXII, Pio II, Sisto IV e Clemente XI, recordava que, no pensamento da Igreja, um reconhecimento daqueles que governam o meio público por seus próprios meios não implica a atribuição, aprovação ou aquisição de quaisquer direitos a seu favor, e que nenhum prejuízo pode ou deve ser considerado aos direitos, privilégios e patrocínios de outros. B. O caso do governador tirano. O caso do governador tirano é muito mais frequente do que o do usurpador, e os teólogos e doutores sobre este caso são mais divididos. Todos concordam na resistência às leis injustas de tal tirano, uma vez que as prescrições em desacordo com os princípios da razão correta e os interesses do bem público não têm força de direito, diz Leão XIII. Se as prescrições do tirano violassem os deveres impostos pela religião, existe a obrigação de resistir, e de obedecer seria crime. Leão XIII, Sapiência Christiana. Mas as opiniões divergem quando se trata de resistência à autoridade tirânica e sobre o destino que pode ser reservado para ele. Dizem alguns que devemos suportar com paciência, outros que devemos reagir com violência. Na verdade, essas duas tendências são muitas vezes explicadas pelas circunstâncias em que escreveram os teólogos. Isso aqui é um parágrafo muitíssimo interessante, então atenção. Ou seja, as tendências são explicadas muitas vezes pelas circunstâncias em que escreveram os teólogos. Especialmente na Idade Média, tinham alguns como principal preocupação colocar um freio ao absolutismo real
e aos abusos da tirania locais, que oprimiam as cidades desde então. Enquanto os modernos se propuseram a tarefa de combater a subversão e tendências revolucionárias da época, estabelecendo limites aos caprichos populares e aos abusos de liberdade. Essas preocupações encontram-se nos atos do magistério, muitas vezes escritos ocasionais. Assim, por um lado, a preocupação de colocar limites aos direitos de autoridade, restringindo o absolutismo, e, por outro, a preocupação em não dar rédea solta aos caprichos populares. Aqui o ponto é o seguinte: durante a Idade Média, houve ali o processo de formação e de aceleração do absolutismo, ou seja, romper com a antiga ordem medieval de poder descentralizado e etc. E ali, querendo combater esses reis legítimos, mas maus, houve ali uma tentativa de brecar esse avanço tirânico, ou seja, dando mais causa, mais legitimidade para revoltas armadas. Já na Idade Moderna, em que o problema não era mais de reis legítimos querendo ganhar mais poder, mas já de revolucionários como os franceses, como os comunistas e muitos outros, querendo destruir de fato qualquer resquício de monarquia, aí, bem, restringe-se a revolta contra pretensas tiranias do governo. Isso é interessante porque mostra que os teólogos não são isentos da influência do seu período. Ou seja, a depender de como as coisas vão, eles podem tender mais para um lado ou mais para o outro. Isso é muito importante de analisar para que não se pegue uma coisa descontextualizada. Ou seja, um certo pensamento de um teólogo que esteja lutando contra os revolucionários franceses e tentar aplicar, por exemplo, no caso dos cristeiros. É muito diferente mesmo. É por esta razão que Bossuet, favorecido por Luís XIV, se opôs à doutrina de João de Salisbury, que se manifestou contra o despotismo dos príncipes e que era amigo de São Tomás de Cantuária. É por isso que Santo Afonso Maria de Ligório, no século XVIII, época em que reinava o liberalismo e o ceticismo dos filósofos que desencadeariam a iníqua Revolução Francesa, se opôs ao chanceler Jean Gerson, um teólogo do século XV, período de fé católica entre as elites e a nobreza. Notemos também que, quanto mais a fé católica desaparecia entre as elites e a nobreza, mais o corpo social era vítima de abuso. Muitas vezes, apenas o poder da igreja era capaz de conter o poder ilimitado do Estado, lembrando ao líder a sua função social e os seus deveres para com Deus e com o povo. Mas desde que a fé morreu, desde que os estados rejeitaram a fé católica, o absolutismo do Estado foi prontamente transformado em totalitarismo estatal. É por isso que, face ao absolutismo cada vez mais monstruoso e totalitário dos estados materialistas, teólogos e papas retomaram a doutrina dos escolásticos da Idade Média. Pio XI, em 1937, será o primeiro papa a não excluir a hipótese de uma justa rebelião contra um poder legitimamente constituído. Pio XII, na encíclica Summi Pontificatus, de 20 de outubro de 1939, sublinha os perigos da deificação do Estado e a independência da autoridade civil em relação ao ser supremo, e que conceder ao Estado direitos ilimitados sobre indivíduos e cidadãos normalmente resultava em absolutismo. Em regra geral, a Igreja tenta salvaguardar a ordem pública e evitar males maiores. Ela também tem horror a sangue. É por isso que, mesmo em casos de opressão extrema, recomenda paciência, penitência e oração. Contudo, ela não chega ao ponto de fazer a passividade uma regra absoluta em todos os casos e em todas as hipóteses. Em circunstâncias extremas, como sublinhou Pio XI, não proíbe a defesa nem mesmo pela força. Essa defesa ela poderia ir tão longe ao ponto de assassinar o tirano? Esta é a última questão que nos resta examinar. O tiranicídio. Apesar da oposição das circunstâncias, podemos extrair da teologia católica alguns princípios. Os autores modernos têm ressoado ao ensinamento da tradição escolástica, que é unânime em reconhecer, ao menos na teoria, o direito à nação. Por favor, alguém que está com o microfone aberto aí, feche por gentileza. É unânime reconhecer, ao menos na teoria, o direito à nação de resistência. Direito esse que, em casos mais extremos, leva à revolta e deposição do tirano. O grande Santo Tomás, na Suma Teológica, explica isso. O governo tirânico é injusto, pois não é ordenado ao bem público, mas aos interesses privados e particulares do governante. Além disso, derrubar este regime não se trata de sedição, tirando casos onde essa derrubada ocorra com uma desordem a ponto de causar mais danos ao povo e ao país que a própria tirania do tirano. Mas é antes o tirano sedicioso, aquele que
é quem mantém sedições e discórdias às pessoas que a ele estão sujeitas, a fim de dominá-las com mais segurança. Suma Teológica. Quem é sedicioso, segundo o doutor Angélico, é o tirano, ou seja, o agressor é o governante. O povo apenas usa o direito de legítima defesa. Direito esse que pertence tanto aos indivíduos quanto à sociedade. Mas pode a iniciativa da sedição partir da própria sociedade? Santo Tomás completa seu pensamento, numa passagem na qual trata de remédios para a tirania, em De Redimine Principium. É melhor, se não há excesso insuportável, tolerar a tirania por certo tempo, em vez de opor-se ao tirano e envolver-se em vários perigos e problemas sérios, mais sérios do que a tirania. Pode acontecer, na verdade, que os opositores não consigam obter certa vantagem, e que, por consequência, a partir disto, o tirano os reprima com mais violência. Do contrário, se alguém consegue prevalecer contra o tirano, surgem quase sempre dissensões seríssimas entre o povo. Após expulsar o tirano, surge quase sempre a divisão da população em partidos, segundo a constituição de um novo regime. A doutrina tomista pode ser resumida da seguinte maneira: o indivíduo sozinho não pode arrogar-se para si o direito de matar o tirano, que tem o poder legítimo, pois o sucessor pode ser pior que o próprio tirano. Caso haja uma autoridade superior, a ela cabe providenciar uma solução. Caso não haja tal autoridade, cabe então ao povo, isto é, aos que têm a confiança do povo, e teriam o direito de aplicar ao tirano a pena capital, segundo as normas gerais que regem a execução dos criminosos. São Roberto Bellarmino diz que a multidão, quando existe motivo legítimo, pode transformar a realeza em democracia ou aristocracia, como foi visto em Roma. Caterham, um teólogo suíço, disse: a um tirano que injustamente procura causar danos muito graves aos cidadãos é permitido resistir ativamente. Que seja permitido a cada cidadão resistir ativamente e pela força, ao menos se isso envolver a defesa da sua vida e da integridade de seus corpos, a um príncipe que procura causar-lhe danos obviamente injustos e graves, e impedi-lo de realizar a sua vontade. Esta é a opinião quase comum dos teólogos. Os cidadãos podem, portanto, ajudar uns aos outros contra a agressão injusta do rei ou seus agentes, e se unem para esse fim por meio de um tratado. Para isso, de fato, não há necessidade do poder soberano. Os súditos não julgam nem depõem o soberano, mas apenas defendem a si mesmos e a seus bens. Na prática, por acidente, muitas vezes acontecerá que tal defesa resultaria em mais grandes males e que devemos abster-nos deles. Novamente, aqui tem que se julgar com prudência o caso concreto. É pior a pessoa que está lá continuar lá ou fazer toda uma guerra civil de acabar com tudo e às vezes levar uma situação ainda pior do que a que está. Tem que ser considerado isso. Não há necessidade de qualquer jurisdição neste caso, escreve um teólogo italiano. É o suficiente, ao que parece, do direito à legítima defesa, inerente tanto à sociedade como aos indivíduos. Portanto, é falso reduzir a doutrina católica à paciência, ao recurso a Deus através da oração como única atitude possível diante de um tirano, e limitar-se à decisão do Concílio de Constança, que condenou uma proposição errada relativa ao tiranicídio. As circunstâncias da época não permitiam uma avaliação tão precisa e motivada como gostaríamos. Além disso, a condenação conciliar não faz distinção entre o usurpador tirano e o governador tirano. Aqui, geralmente, o pessoal, quando entra nesse tema, aqueles que são coercitivistas, ou seja, que gostam de pagar imposto para bandido, para ladrão, para gente ruim, que gosta de obedecer quem não tem a fé católica, que adora passar um pano, eles levantam o Concílio de Constância e falam: ah, tá vendo, então tiranicídio, você não pode usar, bababá, bababá, bababá. E aqui o padre Yuri vai fazer mais algum comentário sobre isso, mas tem a distinção entre o usurpador tirano e o governador tirano. Uma coisa, como vai ficar claro no último trecho desse artigo, é um governo legítimo que começa a abusar do seu poder, etc. Outra muito diferente é um usurpador tirano que não respeita a fé católica, que não está nem aí para nada. São coisas totalmente distintas. Significa, portanto, que estamos enganados quando, sem distinção, afirmamos que nunca é permitido matar um tirano. Pois, segundo a doutrina católica, um cidadão tem o direito de matar o agressor, caso isso se faça necessário para a sua proteção. Sendo assim, caso a segurança dos cidadãos e o bem comum exigisse a pena de morte do tirano, essa medida poderia ser legitimamente considerada, ainda mais quando o governo vai contra as leis da justiça e da verdade e derruba os próprios fundamentos que constituem a autoridade. O tirano não é mais um poder legítimo,
por mais que exteriormente ostente os sinais da legalidade do seu governo. Isso escapou a muitos teólogos, que opunham-se ao tiranicídio, cegos por esse princípio de que o inferior não teria capacidade de julgar e tampouco de condenar uma falsa autoridade superior à morte. Merkelbach, no século XX, é quase o único a aderir fielmente a esta tradição escolástica. Eis sua resposta sobre o tiranicídio. Não é permitido matar um príncipe que é legítimo, mas se governa tiranicamente e oprime seus súditos. A razão apresentada é clássica. Ninguém tem o direito, ao menos que esteja investido de autoridade pública, de matar um criminoso, qualquer que seja o seu estatuto. Mas a esta proibição, o nosso autor reconhece duas exceções, que tomam emprestadas do passado e que legitimariam o tiranicídio. A menos que o povo, ao estabelecer o rei, tenha reservado para si este poder de punir, ou a menos que atue em uma defesa necessária contra uma situação injusta. Já o usurpador, que ainda não tenha legitimidade, pode ser condenado à morte. Conclusão. Esse aqui é a picanha desse artigo. É a parte mais legal porque de um contemporâneo falar esse tipo de coisa que vamos ler. Alguém quer fazer algum comentário antes de lermos a conclusão? Então vamos lá. Conclusão. Agora, imagine um homem que chegou ao poder graças à propaganda midiática nas mãos de uma máfia supranacional com o objetivo de servir os interesses criminosos dessa máfia e que, apesar dessa manipulação em massa, só consegue obter o consentimento de 1/6 da população, que este mesmo homem, para destruir as liberdades religiosas e cívicas mais básicas, prepara um sistema de vigilância generalizada da população e controlando todos os dados sobre a vida dos cidadãos, dados centralizados num simples chip, graças ao qual o poder poderá, de forma arbitrária, excluir da vida social qualquer oponente da nova ordem mundial. Imaginemos sempre que este homem, para favorecer a máfia que o colocou no poder, defenda interesses privados e estrangeiros, que este mesmo homem autoriza e organiza o saque das poupanças e da aposentadoria do povo em benefícios de fundos de investimento privados e especializados em especulação e usura, que este mesmo homem deixe entrar voluntária, massiva e perigosamente estrangeiros em solo nacional, a fim de substituir um povo por uma massa de indivíduos desenraizados, que para isso favorece uma justiça frouxa para criminosos estrangeiros e brutal para criminosos nativos. Que este mesmo homem, sob as ordens de uma minoria apátrida e cosmopolita, depois de ter usado informações falsas, baseadas em números falsificados e manipulados, decide sobre o sequestro de todo o povo, colocando-os em prisão domiciliar, impondo assim a tortura psicológica de massas comparáveis ao tratamento infligido no sistema prisional à maioria dos criminosos perigosos, levando a danos irreversíveis ao cérebro, depressão e alto dano. Também mergulhando na ruína e na falência, e isto para maior benefício das multinacionais, com centenas de milhares de pessoas privadas do seu direito de trabalhar. Imaginemos que este homem, além de saquear as riquezas nacionais, ataca indivíduos, sobrecarregando-os com encargos e impostos que podem representar até mais da metade do fruto do seu trabalho, obtido através do suor e do sangue. Que este mesmo homem favoreça o roubo das gangues organizadas em grande escala no sistema social e fiscal, permitindo aos grandes banqueiros, com a ajuda de um acordo contábil opaco, roubar discretamente bilhões de depósitos bancários e contribuições sociais. Imaginemos que este mesmo homem ataca os cidadãos, não só nos seus corpos e nos seus bens, mas ainda em suas almas, promovendo, oficial e legalmente, as piores perversões, tais como mercantilização dos seres humanos, assassinato do nascituro, legalização de eutanásia, perversão de todos os tipos, união antinatural, secularismo maçônico e ideologias contrárias ao bem comum, que destroem toda a justiça e toda a verdade, e cujas práticas imorais e antirreligiosas plantam nos corações das pessoas a semente da mais radical apostasia de Deus. Tal homem seria um tirano. De acordo com a doutrina católica, tal tirano não poderia ser apenas derrubado pela multidão, mas também suprimido por qualquer cidadão em estado de legítima defesa, porque a tirania seria grave, permanente e universal. Contudo, acrescentemos como palavra final esta observação de São Tomás de Aquino, que se não conseguirmos encontrar qualquer ajuda humana contra o tirano, devemos recorrer ao rei de tudo, a Deus,
que pode converter o coração cruel do tirano ou reduzi-lo a um estado miserável. Mas, para que o povo mereça obter esse benefício de Deus, ele deve libertar-se do pecado, porque é para a punição dos pecados que os ímpios, por permissão divina, recebam poder, já que é dito no livro de Jó que Deus faz reinar o homem hipócrita por causa dos pecados das pessoas. Devemos, portanto, remover a culpa para que a praga da tirania cesse. Padre Oliver Rioux, no seu magistral artigo da tirania e tiranicídio. Pois bem, chegando ao fim aqui desse artigo, impressionante a aplicação esplêndida dos princípios teológicos católicos já conhecidos desde sempre, desde a Idade Média. A este artigo somamos também a nossa aula sobre Egídio Romano, quanto à legitimidade do poder secular. Somamos também a aula sobre o Hahnemann, de Leão XIII. Somamos também os artigos sobre insurreição católica que nós temos ali no nosso site. Também cabe aqui a democracia cristã. Ou seja, quando é necessário, o católico tem que obedecer a Deus, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E lembremos-nos sempre que Deus tem o direito de reinar em cada uma das nações. Ele tem o direito sobre cada um dos homens, e cada um dos homens tem o dever de obedecer a Deus. E o homem que não obedece a Deus está se rebelando contra Deus. O homem não tem direito de desobedecer a Deus. E bem, nas circunstâncias atuais, é a esta conclusão que o padre Oliver Rioux chega no seu artigo. Eu gostei muito, abro aqui o espaço para comentário de mais alguém que queira fazer algum comentário, sugestão, crítica, adição. Pode falar, Kleber. Essa conclusão, ela abarca todos os governos hoje em dia, né? Ninguém escapa, né, da conclusão dele ali. Eu não consigo imaginar nada, nenhum governo que consiga escapar dessa conclusão. Tem algum governo que não serve a uma minoria apátrida e cosmopolita, que quer a destruição e a implantação do reinado do anticristo? Eu desconheço. Não. Eu desconheço. Talvez aqui exemplos menores como o Bukele de El Salvador, que tem lá seus problemas, mas que ainda serve de algum modo, pelo menos até o presente momento, ao bem comum. Talvez algumas monarquias do Oriente Médio, mas aí tem um grave problema que nenhuma delas é católica e atenta diretamente contra Deus, mas que quase todos os governos do mundo servem direto e indiretamente a essa nova ordem mundial. Isso é fato. Sobretudo no Ocidente. No Ocidente isso aí é o que é. A nova ordem mundial seria a personificação do espírito do anticristo nos nossos tempos, né? Complexo, mas... De fato. Lucas? De acordo com o artigo, se a gente pudesse enquadrar hoje, qual seria a medida requerida, né, para os católicos? Qual seria a forma de resistência, né? A gente vive num governo ilegítimo há muito tempo. Quais seriam as medidas mais viáveis? Olha só, uma das condições necessárias para qualquer ato externo é uma chance razoável de poder, de sucesso. Ou seja, se alguém tem alguma chance razoável de sucesso aí, meus parabéns, vá lá e faça o que sua consciência pede junto de Deus. Agora, eu não estou propondo nada aqui porque eu não acho que hoje não exista no Ocidente meios para tanto. Então estamos aqui fazendo uma guerra e uma cruzada cultural, uma cruzada intelectual contra os erros. Porque, bem, se é o que nós podemos fazer hoje, é o que nós faremos. Perfeito. Quanto a outras medidas, por exemplo, resistência ativa, legal. Isso aí é algo que o católico deve fazer. Sempre que souber, em determinado hospital vai acontecer ali um assassinato intrauterino, em tal coisa ali, dá para fazer um habeas corpus, tal, isso aí é algo bom, ótimo. Quem tiver condições aí, se organizar, quiser o nosso apoio na medida do possível, estamos aí, beleza? Mas por hora, contra questões pontuais. Entendi. Boa essa exposição, né? O grande padre Rioux. Em política ele é chedíssimo, brabo. Bem, no silêncio, vou encerrando aqui a gravação. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse artigo, manda para os seus amigos, manda lá no grupo da igreja, da família, é uma coisa importante de ser discutida. Esse ano vai ter eleições municipais aí, é sempre um tema bacana de colocar em pauta a discussão. Então deixe seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações. No mais é isso, um forte abraço a todos, só Cristo é Rei. Um abraço.